Bom, então chegamos à aula de número 20 do nosso curso de Termodinâmica, Estatística e Aplicações Computacionais. Nessa aula de número 20, estamos trabalhando o capítulo 10, que aborda as interações entre spins e o modelo de Ising. Então, esse acaba sendo o tema desse nosso capítulo, que compreende as duas aulas dessa semana. O modelo de Ising, que a gente viu no finalzinho da aula passada, sem sombra de dúvidas, é um dos modelos mais estudados da mecânica estatística, um dos modelos mais importantes nesse cenário aí, porque ele acaba traduzindo a ideia de interações muito simples, né, na forma daqueles produtos de spin que representam acoplamentos, né, de propriedades e acaba tendo uma matemática possível de ser desenvolvida de uma forma analítica. Então, isso também faz com que ele seja um dos modelos bastante utilizados. Obviamente, né, não é só o lado matemático, mas as aplicações práticas desse modelo na área do magnetismo, visto que ele consegue descrever com bastante qualidade o comportamento magnético dos materiais. E como eu falei para vocês na última conversa, esse modelo de Ising ele acaba sendo uma espécie de modelo geral que funciona para o estudo de várias interações, vários tipos de sistemas interagentes que fazem com que nós pensemos de maneira diferente, nova, né? Sistemas das mais diversas naturezas, onde existam interações e a gente consiga perceber alguns efeitos dessas interações no comportamento desses sistemas ou materiais. Uma das coisas que eu mencionei na nossa última conversa foi a questão da transição de fase ser algo que só ocorre em sistemas com interação, né? Então, isso é algo que é bastante possível de ser estudado no modelo de Ising, que é um modelo bastante simples para pensar essas questões. O Medeiros está voltando ao nosso convívio aqui, né? Depois de um tempinho aí de descanso e tudo mais. Então, Medeiros, se você se sentir um tanto quanto perdido, não se acanhe, né? Você depois dá uma retomada aí nos outros vídeos, principalmente da aula passada, para fechar a compreensão para essa aula de hoje, tá? Se você já viu, ótimo, mas se não viu, reveja lá para tirar o atraso. Uhum. Tranquilo, professor. Beleza. Bom, então, continuando a nossa discussão, se eu não estou me enrolando aqui no andar do nosso curso, a gente fechou o tópico 3 na aula passada e agora a gente adentraria aí no tópico 4, né? Se eu não me enrolei aqui na nossa estrutura, esse seria o nosso próximo ponto, redes de spins, tópico 4. Bom, vamos entender o que é isso. Então, algo que a gente precisa assumir nessa nossa... Opa, deixa eu voltar aqui. Isso. Nesse nosso estudo, é que existem vários tipos de redes, né? Redes, a gente diz, uma configuração de spins que pode nos ajudar a trabalhar com esse tipo de sistema. Um dos modelos uma dessas redes são as cadeias unidimensionais que podem ser abertas ou fechadas. O que eu quero dizer com isso? Uma sequência de spins, né? Cada pontinho desse indica eu não vou dizer uma localização, mas uma vaga de spins em sequência,
tá? Não importa a distância, mas importa a ordem, tá? Então, se a gente tiver uma cadeia unidimensional aberta, os nossos spins vão estar localizados nessas posições aqui marcadas, e se fosse uma cadeia fechada, seria uma espécie de anel, né? Dessa natureza aí. Uma outra configuração de spins seriam redes bidimensionais, que poderiam ser quadradas, hexagonais, triangulares, diversos tipos de redes que, na verdade, colocam os spins espalhados dentro de uma configuração né, em duas dimensões. Então, redes quadradas, hexagonais, triangulares, ou seja, em cada, algo que a gente fala, né, cada plaqueta, né, plaqueta seria uma célula dessas. Eu tenho 4 posições no caso da rede quadrada, 6 posições na hexagonal, né, 3 posições no caso da rede triangular. Agora, quando eu falo nessas configurações, né, são de aberta, fechada, redes bidimensionais, são as redes mais comuns, as redes que já foram trabalhadas de alguma forma na literatura, né, que a gente encontra soluções para esses problemas bem estabelecidos. Mas é óbvio que você pode pensar em outras configurações para essas redes, onde outros efeitos podem aparecer para além dessas simples vagas, né, de posicionamento aí dos nossos spins. Outras redes que podem aparecer são redes tridimensionais, cúbicas, de face centrada, de corpo centrado, bem típicas daqueles problemas de cristais, né, que a gente encontra lá na estrutura dos sólidos e tudo mais, né? Então são redes, né, disposições, configurações geométricas de como que eu posso dispor esses spins no espaço, e ver que consequências a gente observa no comportamento desses modelos, né, pelo fato da gente considerar uma dada geometria de rede, né, seja ela 1D, 2D, 3D. Só para mencionar para vocês, esse caso da rede 3D, tá, até hoje ele não foi resolvido de maneira exata. Quando eu falo exata, é analítico. Tá? Então, até hoje, o caso da rede de spins, modelo de Ising 3D, né, tridimensional, até hoje não se conseguiu encontrar uma solução exata. Agora, para muitos casos de redes bidimensionais, a gente encontra, tá, soluções bem descritas na literatura. Caso da rede unidimensional, a gente encontra no próprio problema do Ising mesmo, né? O caso da rede bidimensional, caso mais clássico, reconhecido assim da literatura, os primeiros trabalhos, a solução se deve a Onsager, que resolveu exatamente o problema da rede bidimensional, né? Mas o 3D, até hoje, o que se tem são soluções aproximadas ou baseadas em simulações, métodos numéricos, né? Aproximações numéricas. Então, a gente precisa pensar, né, que tipo de consequência a gente encontra pelo fato de a gente poder dispor desses spins numa estrutura espacial. Algo que eu posso dizer a priori para vocês, né, para fundamentar a nossa reflexão, é que a geometria e a natureza das interações influenciam o comportamento do sistema. Lá do nosso estudo de gases, né, quando a gente estava pensando naquele sistema tipo fluido, a gente ficou muito ligado à questão da natureza das interações, né, dos potenciais que eram definidos para as interações entre as partículas e tal. Mas agora, pensando nesse caso muito simples
de um sistema interagente, como é o modelo de Ising, a gente vê que a geometria e a natureza das interações influencia o comportamento dos sistemas. Tá? Então, são coisas que a gente precisa levar em conta quando a gente está resolvendo o problema de sistemas interagentes, né, que vai acabar tocando, né, em sistemas das mais diversas naturezas. Então, o que eu peço assim que vocês gravem da nossa conversa passada era a importância de pensar com carinho nas interações como algo que traz uma consequência importante para todos esses modelos que vão ser abordados na termodinâmica estatística. Tá? Essas interações são cruciais. É o que faz com que a gente se desloque dos sistemas ideais para os sistemas reais, tá? Onde as interações vão ter um papel fundamental. Bom, nesse sentido, então, vamos pensar inicialmente, tá, numa rede unidimensional. Vai ser, obviamente, o caso mais simples para nós. Então, essas cadeias 1D. Vamos imaginar, né, como um caso inicial, que nós estejamos lidando com um sistema ferromagnético. Vocês lembram o que são os sistemas ferromagnéticos? São aqueles sistemas que tendem ao alinhamento de spins, né? Então, que vão encontrar uma configuração do estado fundamental onde os spins estão alinhados, né? Então, por exemplo, para um caso de um sistema ferromagnético, lembrando lá do nosso modelo de Ising, quem é que define, né, se é ferromagnético, se é antiferromagnético, né? Era o sinal lá do J, aquele parâmetro associado lá ao somatório, né? Então, fruto do sinal do J, a gente tinha a natureza aí dessas interações. Bom, vamos ver o que acontece aqui. No caso ferromagnético, vamos supor que eu comece a construção de uma rede colocando o meu spin ali, vamos imaginar a seta para cima, né? Um spin up aí da vida. Beleza, se eu estou pensando no estado fundamental, né? Estado de mais baixa energia, qual vai ser o próximo spin? Se o ferromagnético tende aos spins alinhados, então o próximo spin para esse estado fundamental vai ser up. Naturalmente, o próximo também. E por aí a gente vai construindo a nossa rede de spins unidimensional de natureza ferromagnética. O mesmo aconteceria se nós estivéssemos lidando com uma cadeia que começasse ali essa construção com um spin down. E aí o próximo no estado fundamental seria down também, o terceiro e todos os demais, né? Então fica fácil a gente imaginar as consequências imediatas da construção de uma rede. Se a gente fala ferromagnético, então já existe uma tendência natural do estado de mais baixa energia ser completamente definido. Eu só preciso dizer qual vai ser um dos meus spins para saber todos os demais, né? Existe uma dependência entre todos eles por conta da natureza da interação, que é ferromagnética, né? Para que todos tenham o mesmo spin. Sabendo um, eu saberia todos os demais. No caso antiferromagnético, então, se por acaso a gente começa a nossa construção com spin down, no estado fundamental, para chegar na condição de menor energia, o próximo tem que ser up, o seguinte tem que ser down, o próximo tem que ser up, e por aí vai, alternando, né, vamos chamar assim, o sinal do meu spin, para que a gente tenha uma configuração onde todos os spins estejam alternados, tá? Caso antiferromagnético. Então, se eu começo a construção por um, eu já sei o que está no meu entorno. E, ainda mais, eu posso pensar o seguinte, se eu digo, né, se eu penso assim, vamos imaginar numa rede qualquer que o spin da posição 7 seja um spin
down. Bom, sabendo que essa rede seria antiferromagnética, se o 7 é um spin down, eu sei que o 6 e o 8 tem que ser up, né? Então a gente já sabe toda a configuração da rede pela natureza das interações. O problema fica em termos da sua configuração de equilíbrio dado de maneira imediata, né? Isso que acaba tendo uma consequência imediata para nós. Isso no caso das cadeias unidimensionais. Cadeias unidimensionais, tá? Beleza. Bom, vamos pensar agora, então, no caso de uma rede triangular, né? Vamos sair do caso unidimensional e vamos passar ao problema 2D. Uma rede triangular. Vamos colocar aqui o trecho de uma rede triangular. Estão aí as plaquetas colocadas, né? Então, vamos localizar aqui inicialmente um dado spin, né? Botei ali seta para cima por conveniência. E se a gente estiver pensando no caso ferromagnético, vamos imaginar qual seria esse spin aqui. Bom, se é ferromagnético, o vizinho tem que estar alinhado com ele, né? Ferromagnético, o estado fundamental é do alinhamento dos spins. Então, a gente pensar nesse daqui, seta para cima. Se eu pensar nesse daqui, que é vizinho também, seta para cima. Então, caso ferromagnético é um caso também bastante trivial de a gente pensar. Agora vamos pensar num outro tipo de interação. Tenho aqui de novo a minha rede triangular, uma seção, né, de uma rede bidimensional triangular. E vamos pensar no que ocorre no caso antiferromagnético. Olha que curioso. Vou começar da mesma maneira. Coloquei aqui o meu spin inicial. Se esse daqui é up, vamos seguir a mesma ordem? Então aqui esse meu segundo tem que ser down. Beleza. Por enquanto está tudo certo. Mas qual será o meu terceiro aqui? Porque se eu olho para esse, ele tem que ser down. E se eu olho para esse, que é vizinho também, é primeiro vizinho dele, tem que ser up. Chegamos num problema. Qual vai ser esse spin aqui no caso da configuração de equilíbrio? Porque se eu olho para um, tem que ser down. Se eu olho para o outro, tem que ser up. Bom, então ele está com uma crise de identidade, né? Esse estado fundamental está num problemão. Na verdade, se a gente chega e escolhe cegamente um spin aqui, você vai, não, aqui vai ser seta para cima. Bom, então eu vou ter mais com mais e aqui menos com mais. Guardem essa informação. Se eu coloco aqui, se eu escolho, aqui vai ser down, então vou ter menos com menos, mais com menos. Bom, em termos da energia, já que lá nas interações do modelo de Ising a gente só tem mais um, menos um, vai ser a mesma coisa, né? Então, em termos de energia, tanto faz. Esse que é o grande lance, tá? Mas vamos pensar no que está acontecendo aqui nessa nossa plaqueta triangular. Então, olhando ela isoladamente, esse problema que aconteceu aí, da gente não conseguir definir especificamente qual vai ser a nossa configuração de menor energia, define um fenômeno que acontece nesse tipo de rede, chamado frustração. Tá? Então, uma plaqueta frustrada, né? Fala aí, Lucas. Nome muito sugestivo, né? Pois é, ela ficou, meu Deus do céu, assim,
Olha, não consigo resolver minha vida, estou aqui frustrado, né? Aí, até um nome assim que fica fácil da gente gravar, né? Lembrar assim. Imagina, por exemplo, a gente de vez em quando tem que tomar decisões, e aí chega numa situação dessa, um dilema, né? E aí, dilemas causam frustração. É o que está acontecendo aí com a nossa plaqueta triangular. A gente pode até imaginar outras plaquetas que podem sofrer o mesmo problema. Imagina se fosse uma plaqueta quadrada. Seria possível disso acontecer no caso antiferromagnético? Se fosse uma plaqueta pentagonal, se fosse. Bom, a gente facilmente imaginaria que plaquetas de número de vértices ali ímpares causam frustração de imediato. Né? Agora, as plaquetas pares, a gente consegue arrumar esse sistema antiferromagnético de uma maneira bem trivial, bem tranquila. Né? Bom, agora a questão é o seguinte, que essa questão da frustração faz com que exista uma multiplicidade de estados fundamentais a baixa temperatura. Porque se eu faço uma escolha ali objetiva, se eu digo que a minha interrogação vai ser para cima, vai dar um valor de energia, e se eu digo que vai ser para baixo, vai dar o mesmo valor de energia. Isso é o que a gente chama de degenerescência, né? Ou de um estado de energia degenerado. Ele pode acontecer de duas maneiras diferentes, mas resultando no mesmo valor de energia. Tá? A grande questão é que um fenômeno como esse, né, como esse da frustração, ele acaba revelando a presença de forças, entre aspas, concorrentes, que não conseguem ser atendidas de maneira simultânea e que ocorre em alguma medida na natureza. Né? Então a gente tem que ficar ligado porque esse fenômeno da frustração, né, para redes interagentes acabam ocorrendo com alguma frequência se a gente identifica uma natureza antiferromagnética, né, para aquelas interações, uma tendência à alternância. Né? A gente pode chegar em dilemas, em frustrações dessa natureza. Percebam, um pequeno jogo de rede, quase que um quebra-cabeças assim de encaixe de qual vai ser a configuração do equilíbrio, já nos coloca num comportamento completamente diferente um do outro. Se eu tiver uma interação de natureza ferromagnética, meu estado de equilíbrio está dado. Agora, se eu tenho uma natureza de interação antiferromagnética, vou ter vários estados fundamentais por conta de um problema como frustração. Né? Uma pequena variação ali no modelo, né? O sinal do J muda completamente o comportamento do sistema. E são essas coisas que são investigadas. Né? Você vê assim o impacto dessas escolhas, né, sobre o comportamento de equilíbrio do teu sistema. E assim, a gente viu no final da aula passada, quando a gente estava falando de vários casos particulares do modelo de Ising, né? Aquelas distribuições aleatórias do parâmetro J, interações concorrentes entre primeiros vizinhos, segundos vizinhos e tal. Como é que isso se traduz em sistemas de natureza bidimensional, tridimensional? Né? Então, tudo isso acaba sendo alvo de investigação para a gente pensar nessas interações que muitas vezes ocorrem de forma concorrente. Tá? Então, assim, diante dessa pequena apresentação, né, desse problema das redes aí, ficou claro? Vocês têm alguma dúvida, alguma observação a fazer? Se o Lucas tem alguma lembrança a mencionar. Não, eu não tenho nada a acrescentar aqui no momento, não. Beleza. Bom, então
seguindo, né? Se ninguém tem nada a mencionar ou acrescentar, então vamos começar a resolver alguns problemas, tá? Envolvendo aí as nossas aplicações do nosso modelo de Ising. E hoje a gente vai se deter a dois problemas. No primeiro caso, a gente vai lidar com o modelo de Ising numa cadeia aberta, unidimensional, e num segundo momento, ainda na nossa conversa de hoje, um caso de cadeia fechada, também unidimensional. Tá? Então a gente vai lidar com esses dois problemas, vendo, né, os caminhos de solução para lidar com esse tipo de sistema e as estratégias que às vezes são feitas, são tomadas ali ao longo da derivação das equações e tudo mais, para se chegar a essas soluções. Tá? Então, o primeiro caso que a gente vai lidar vai ser o modelo de Ising ferromagnético em cadeia aberta unidimensional. Tá? Então, esse é o nosso problema. Tá? Beleza. O que isso quer dizer? Modelo de Ising ferromagnético em cadeia aberta unidimensional. Bom, lembrando lá do nosso modelo de Ising, o nosso hamiltoniano vai ser dado por algo dessa natureza, né? Menos J vezes um somatório desse produto aqui de spins, tá? Percebam o contador, né? Que vai de 1 até n-1, para que a gente bata em n aqui no final, certinho. Então, estou fazendo ali a soma, né? Desculpa, a interação entre n spins, entre pares sequenciados, né? Então, o 1 interage com o 2, o 2 com o 3, o 3 com o 4, né? Esses pares de interação que nos interessam dessa forma. O parâmetro J vai ser uma constante positiva e a gente tem aqui o nosso sinal negativo isolado. Lembrando que os nossos spins, nesse problema, nesse caso, que são os casos mais fundamentais, assumem o valor de mais ou menos 1. Então, os estados acessíveis para cada spin são simplesmente mais 1 ou menos 1. Né? Ou é seto para cima, ou é seto para baixo. Assim, vamos só fazer um exercício de comparação, né? Vocês já resolveram, né, em listas, em coisas que a gente já discutiu aqui, o caso de uma rede, um gás de rede. Vocês lembram desse caso? Quando a gente estava lidando lá atrás com o ensemble microcanônico? Gás de rede. Naquele gás de rede, as nossas partículas elas só poderiam assumir dois estados. Ou era zero ou era epsilon. É bem parecido com esse nosso caso, porque aqui os estados são menos 1 e mais 1. Né? Só que lá a gente tinha uma simples organização de estados mais 1 ou menos 1. Mas o sistema era de natureza não interagente. Aqui não. Aqui a gente vai ver os efeitos da interação que se traduz na forma desse produto de spins. Tá? Então, só isso para a gente ficar ligado. Beleza. Se a gente está lidando com uma rede unidimensional aberta, a gente está pensando nesses N spins aí, né, como eu falei, encadeados, interagindo com seus vizinhos imediatos. Né? Seus vizinhos imediatos. Outra coisa que a gente acaba também prestando atenção, né, que a gente não pode se confundir, é que as interações só podem ser contabilizadas uma vez. Né? Então, isso aqui representa, com bastante rigor, todos os pares de interação existentes. Então, é 1 com 2, 2 com 3, né? Tipo, eu não tenho aqui a interação de 1 com 2 e 2 com 1. Não, a própria forma de escrever isso aqui, né, com um somatório nessa sequência, já nos evita a contagem dupla dessas interações. Então, desse problema a gente não vai sofrer. Bom, se a gente está lidando com esse ferramental aí da termodinâmica estatística, algo que a gente precisa fazer, pode fazer, a solução desse problema, a gente vai começar o trabalho
partindo da função de partição canônica. Função de partição canônica. Qual a consequência disso para nós? Função de partição canônica, eu faço a soma sobre todos os estados energéticos, dando a cada um o peso de Boltzmann lá para a configuração. Então vai aparecer lá, o peso é elevado a menos beta vezes energia, né? Ou seja, a nossa função de partição vai ser a soma sobre todos os estados de todos os spins, né? E essas configurações vão ter como peso, né, o fator de Boltzmann, é elevado a menos beta H dado ali pelo Hamiltoniano. Essa representação, obviamente, representa uma notação compacta, né? Esse entre colchetes aqui, sigma i, representa as somas sobre todos os estados acessíveis para todos os spins existentes. Ou seja, vamos pegar sigma 1, né? O spin 1. Então, para ele vai ter os valores mais ou menos 1. Sigma 2, mais ou menos 1. Sigma 3, mais ou menos 1. Então, para todos os spins, do 1 até o n, levando em conta todos os estados, que são 2, né? Mais ou menos 1, para todos eles. Então, vai ser esse somatório de todas as possibilidades existentes de combinações desses pares, né, para contabilizar isso aqui. Então, acaba sendo um número grande, mas que a gente tira vantagem da presença aí dessa exponencial, que nos permite organizar essa função de partição de uma maneira bastante conveniente. Se eu trago para o somatório a expressão do meu Hamiltoniano, então vou ficar com essa exponencial de beta-j vezes o somatório aqui, né? Somatório aqui do lado Hamiltoniano, né? Tá aqui no nosso H. Mas que por conta da propriedade das exponenciais, a gente pode traduzir, ao invés de ser um somatório de uma exponencial cujo expoente tem um somatório, a gente traduz na forma de um somatório, de um produtório de exponenciais. Então, assim, isso em termos de uma expressão matemática aberta, desenvolvida, é completamente horroroso, né? Às vezes a gente fica até com dificuldade de montar essa expressão, mas usando essas vantagens da exponencial, né? A gente sabe que a exponencial a gente pode quebrar nesses produtos, né? Quando ocorre soma lá no expoente, essas notações compactas acabam nos ajudando a ir traduzindo o significado dessas expressões. Bom, então, na verdade, isso aqui se traduz num somatório de um produtório. Termodinâmica e estatística tem dessas coisas, né? Esses operadores de soma voando solto aí nos nossos cadernos, porque a gente tem que levar em conta todos os estados possíveis, né? Ou são somatórios ou são integrais. Então, ou você aprende a lidar com isso, né? Ou a outra alternativa é aprender a lidar com isso, né? Então, não tem saída. Bom, aí a gente lembra, né, do nosso cinto de utilidades lá da matemática. É uma lembrança conveniente, tá? Uma lembrança que a gente vai ter que começar a fazer alguns malabarismos aqui agora, mas é bom, tá? É bom para azeitar os neurônios aí. A gente pode lembrar da definição de algumas funções que já se mostraram úteis para a gente em alguma medida, tá? Então percebam que eu coloquei ali, lembremos que isso é tipo assim, saca da manga essas funções para a gente fazer o uso delas, tirar vantagem. Essas funções são funções, como eu falei, já apareceram, que são essas trigonométricas hiperbólicas, né? O cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico definidos por essas somas e subtrações aí de exponenciais, né? Então a gente tem as definições dessas funções, que se a gente pensa assim, só da natureza cosseno hiperbólico, seno hiperbólico pode causar arrepios para quem não está muito acostumado, mas na verdade são meras somas e diferenças de exponenciais definidas dessa maneira. O que é
interessante para nós, nesse momento, é a possibilidade de combinar essas duas expressões, de uma forma interessante, que é exibir ou apresentar as funções exponenciais específicas, né, o e elevado a x ou e elevado a menos x, em função de cosseno hiperbólico e seno hiperbólico. Né? Como se eu reescrevesse isso de uma maneira diferente, combinando elas de forma conveniente. Tá? E aí essa combinação nos levaria ao seguinte resultado. Ora, a exponencial de mais x vai ser cosseno hiperbólico de x mais seno hiperbólico de x, ou exponencial de menos x vai ser cosseno hiperbólico de x menos seno hiperbólico de x. Tá? Então, na verdade, eu estou pegando essas duas, combinando e reescrevendo, fazendo uso aqui do meu mais ou menos, né? Sinal que nos permite esse nível de organização. Mas tem mais, né? Talvez, fruto dessa nossa expressão aqui, nós possamos botar de uma outra maneira, um pouquinho diferente, né? Mas equivalente, que é o seguinte. Ou seja, eu posso escrever essa minha expressão como uma exponencial de eta(x), né? Lembrando, letra grega eta, como cosseno de x mais eta seno de x. Pô, mas isso teve um ar generalizado assim dessa forma? Não, isso é só uma forma de representar o que está escrito aqui. E, obviamente, não, né, não podemos fugir disso, o nosso eta só pode ter os valores mais ou menos 1. Tá? Beleza. Se isso está aceitável para vocês até o momento, nesse instante a gente vai dar uma espécie de pedala Robinho na nossa derivação aqui. Então, se por enquanto a gente fez essa manipulação, a gente vai cantar aquela música que o Matheus viveu cantando ao longo da sua graduação, que tem um refrão que diz o quê? Malandramente. Né? Malandramente, nós faremos o seguinte: nós pegaremos essa nossa expressão e a propriedade do eta que a gente gerou nessa construção e vamos fazer o seguinte: vamos dizer que o nosso eta nada mais é do que um produto de spins. E o nosso x vai ser beta-j. Porque o meu produto de spins só pode ser mais ou menos 1. Isso, na verdade, é um grande truque na manga para a gente seguir avante na nossa derivação. Tá? Então, eu dei uma volta, usei uma propriedade de uma função matemática e traduzi isso de forma conveniente para o nosso problema por identificação. Tá? Talvez a essa altura do campeonato, por esses passos, você já esteja querendo atirar algumas pedras em mim. Mas, assim, contenha essas pedras, porque essas soluções que a gente acaba apresentando, que estão presentes nos livros e tudo mais, acabam se destacando nos cenários das soluções por serem reconhecidas como soluções elegantes ou criativas para esses tipos de problema. Então, essas sacadas acabam sendo meio que exaltadas, né, nos livros textos e tal, que você poderia pensar, bom, se eu estivesse resolvendo esse problema, obviamente eu não teria essa sacada. Mas não é para você ter essa sacada. É para você ir aos poucos e se acostumando a, vamos dizer assim, a versatilidade, a criatividade que às vezes a gente pode ter
para se livrar de uma determinada enrascada aí numa derivação. Tá? Então, o cara fez um uso conveniente e bastante criativo de uma propriedade ali, mais ou menos, traduzindo, na verdade, mais ou menos como um produto de spins, que era o que ele quer, e falou, então, né, para nós, isso daqui, que poderia ter uma cara um pouco estranha, é só um cosseno hiperbólico de βj mais produto de spin seno hiperbólico de βj. Né? Olhando só isso aqui assim, friamente, talvez você não chegasse a essa conclusão, porque é um pouco, né, intratável assim, dessa forma como está. Mas, com essa voltinha, a gente reescreve isso daqui dessa forma, e aí, obviamente, a gente vai tirar vantagens, né, dessa nossa nova forma de apresentar a exponencial. Tá? Então, é um truque, né? Eu acho que é uma das boas palavras aí para a gente usar nesse momento, algum tipo de acrobacia, malabares matemáticos para a gente se livrar aí desse problema. Mas a gente sobrevive, isso faz parte da vida. Vamos em frente aqui. O que então sobra para nós é que aquela nossa função de partição, que era o somatório do produtório, vai virar, na verdade, somatório do produtório do cosseno hiperbólico de mais interação ali entre os spins, seno hiperbólico de βj. Que se a gente abre esse produtório, só para a gente imaginar um pouquinho ali da forma dele, já abrir aquele produtório, a gente teria ali, né, o produtório dessas expressões. Então vai ser produtório disso daqui, sigma 1, sigma 2, sigma 2, sigma 3, vai andando todos os sigmas até chegar lá no sigma n menos 1, sigma n. Beleza, né? O produtório, na verdade, é o produto de todas essas expressões aqui que estão dentro do somatório. Né? Note, né? Note que esse último termo aqui é esse nosso último pacote aqui é o termo n menos 1, né? O último aqui. Então vai ter n menos 1, n menos 1 mais 1 vai ser o nosso n. Né? Então, na verdade, somatório aí, quer dizer, desculpa, esse produtório tem n menos 1 termos, como estava escrito aqui direitinho. Tá. É algo que pode ser feito, tá? Algo que pode ser feito para você não ficar tão cheio de cossenos e senos hiperbólicos aí na sua expressão, é fazer uma pequena compactação nela, colocando o cosseno hiperbólico de βj em evidência. Vê, todo mundo tem cosseno hiperbólico de βj. Mas se a gente juntar tudo isso num pacote só, né, a gente fica com uma expressão talvez um pouco mais bonitinha, né, que vai ser em termos de tangente hiperbólica. Né, termos ali de tangente hiperbólica. Então vai ser esses produtos aqui, de 1 mais sigma 1, sigma 2, tangente hiperbólica. Tá? Mas continua sendo um somatório de produtório, mas vai ficar com esse cosseno hiperbólico aqui do lado de fora. Né? Levado ali a n menos 1. Então, como eu falei para vocês, né, a gente não pode esquecer que agora aquele somatório sobre todos os sigmas i's, né, para todos os i's, para todos os estados acessíveis do sigma, representa o somatório do somatório do somatório, né? Sigma 1 para mais ou menos 1, sigma 2 para mais ou menos 1, sigma n para mais ou menos n, para mais ou menos 1, desculpa, né? Bom, e aí, né, percebendo essa questão do somatório, essa expressão aqui, chegamos, a gente pode, na verdade, a gente precisa, né, notar o seguinte. Coloca ali, precisamos notar uma pequena propriedade que eu vou lançar aqui a semente do mal, mas vou deixar para você pensar com mais carinho dela ao longo da vida. Tá? O que a gente precisa notar? Bom, para cada somatório desses, olha o que a gente tem. Um somatório de sigma j. Então, os estados acessíveis ao sigma j é
1 e menos 1. Somando isso, dá 0. Se eu tenho os quadrados, né? Então, sigma j ao quadrado vai ser 1 mais 1. Então, isso vai ser 2. E o mesmo aconteceria para todas as potências ímpares e pares de sigma, né? Teria essas contribuições né, se cancelando ali, no caso das potências ímpares, e a agregação contínua, né, de unidades, né, no caso de potências pares. Acaba sendo uma propriedade tanto quanto imediata aí dessa nossa variável binária spin, que assume valores mais ou menos 1. É isso para qualquer valor de n aí. Bom, beleza. Isso faz com que na nossa função de partição a gente tenha aquele somatório sobre todos os estados dos sigmas acessíveis e tal, acabe resultando num grande somatório de unidades, resultando em 2 elevado a n. Tá? Na verdade, isso acaba sendo também uma consequência do fato de que todos os demais termos apresentam pelo menos um sigma i sozinho, né? Então, uma entidade ali sozinha, levando a uma contribuição nula para a nossa função de partição. Eu realmente preciso que vocês pensem nesse slide aí, como que ele se liga à nossa função de partição anterior, né? E aí pensem nessa construção, tá? Até convido vocês a darem uma olhadinha na internet, nessa passagem, né, dessa propriedade do somatório dos spins, porque essa propriedade acaba simplificando muito a nossa vida e não é fruto de aproximação, uma constatação dessas potências aí de spins. Tá? Por hora, pelo tempo que a gente tem e tudo mais, aí eu realmente preciso seguir em diante, né, para não ficar preso nesse ponto. Deem uma pensada, né, naquela última expressão, tentem fazer um rascunho assim da combinação desse somatório e tudo mais, para ver a presença desses sigmas i's sozinhos aí, que levariam a essa contribuição nula, aí dos demais termos. Bom, como consequência então dessa propriedade, a gente resume então todo aquele somatório, não sei o que, a simplesmente 2 elevado a n, e aquele cosseno hiperbólico de beta j elevado a n menos 1 que a gente deixou lá do lado de fora em evidência. Ah, beleza, isso para a gente é tranquilo, porque eu posso dar uma leve reorganizadinha aqui, colocando um n aqui para dentro, deixando 1 aqui para de fora. Então, na verdade, a gente teria 2 elevado a n menos 1 aqui, né? Fazendo isso, né? Então, deixando essa expressão arrumada, para a gente calcular o nosso ln de Q, que aí fica fácil, vai virar ln de 2 mais n menos 1 ln disso daqui, 2 cosseno hiperbólico de beta j, que nos permitiria calcular, por exemplo, energia livre de Gibbs por partícula, né, como menos kBt, limite de n tendendo ao infinito de 1 sobre n ln de Q. Então a gente teria aí energia livre de Gibbs por partícula do nosso sistema, modelo de Ising, cadeia aberta, expresso, né, por uma expressão bastante pequena, simples, né? Menos beta, quer dizer, menos 1 sobre beta, ln de 2 cosseno hiperbólico de beta j. Tá? Então, energia livre de Gibbs desse sistema resolvida exatamente. Mais importante,
solução exata, analítica, determinada exatamente para esse caso, né? Que aí você pode fazer também, brincar com simulações computacionais e ver, né, constatar esse resultado, pensando, e você pode fazer isso de maneira bastante simples, né? Se você está com preguiça de programar, pega ali o seu Excel e faz uma sequência de células, de N células, e fica botando mais e menos um, fazendo a contabilização dessas coisas. Então, né? Fala aí, Leão, por favor. É uma dúvida. Por não? A gente derivou realmente o G nesse. Não foi o ensemble que a gente está usando. Quando a gente fala de função de partição canônica. Uhum. Não tem a ver com o NVT, ou eu não sei se eu fiquei muito enganado. Não Então, deveria ser o F ou não? Estou confundindo. O energia livre de Helmholtz. uhum. Bom, salvo qualquer equívoco meu aqui na hora de escrever essas coisas, mas pense o seguinte: nessas nossas construções, nesse caso aqui que a gente está fazendo, perceba que o efeito geométrico espacial ele é completamente desprezado nessa nossa construção. Ah, sim, sim. Então, isso não traria grandes consequências lá para a hora da gente colocar o peso da nossa configuração, né? Porque a gente não teria lá o menos, mais aquela contribuição epsilon elevado a menos beta p vezes v, não tem o v para nós, entendeu? Porque o nosso hamiltoniano é muito simples, não tem essas considerações espaciais, né? Então acaba Sim. sendo um caso que acaba abordando, na verdade, os dois, assim, teria o mesmo valor, né? Uhum. Não, acho que eu entendi. Acaba coincidindo, na verdade, os dois Exatamente, valores. exatamente, Acaba sendo a mesma coisa. exatamente. Então, mas ok, eu posso até fazer uma correção, né, para ficar coerente, né, com o que a gente vinha construindo, já que num dado momento eu chamei lá de canônico, né, e aí botar energia de Helmholtz e tal, mas fica essa boa provocação para essa sua observação totalmente atenta aí a essa nossa construção. Beleza. Ok. Bom, alguém mais tem alguma consideração, alguma dúvida, algum comentário, alguma lembrança? Não? Tranquilo? Então vamos seguir adiante. O nosso próximo caso, então, vai ser modelo de Ising ferromagnético em cadeia 1D fechada, um anel, na presença de campo externo. Tá? Então, esse vai ser o nosso caso nesse instante. Eu vou só fazer uma pequena pausa aqui, só um pequeno instante, que eu vi que tem um detalhe aqui no slide que eu vou corrigir. Eu vou só dar um pause aqui, 2 minutos, espera aí. Beleza, voltamos aqui, né? Então, o que difere, né, do caso anterior é que a gente vai considerar para nossa solução a presença de um campo externo, tá? Então, um campo externo vai fazer parte aí do nosso modelo. O que isso vai impactar na nossa construção? Né? Vão ter energias associadas, as partículas individualmente, né? Não só as interações, mas elas individualmente já vão ser responsáveis por algum nível de energia ali no nosso sistema por conta da presença desse campo externo. Beleza. Pensando assim, então a gente está diante de um anel, tá? Uma cadeia fechada. Onde, nesse caso, diferente do anterior,
a gente tem condições de contorno periódicas. Tá? Uma das vantagens dessas condições de contorno periódicas é evitar efeitos de borda. O que significam esses efeitos de borda? Porque imaginem lá no caso que a gente resolveu anteriormente, será que em função do tamanho do sistema, o fato do primeiro termo lá da cadeia e o último só fazerem uma interação, né, com o seu vizinho imediatamente seguinte ou imediatamente anterior, respectivamente, causa algum efeito no sistema? Então a gente precisaria aumentar drasticamente o N ali para até esses efeitos de borda serem desprezíveis. Se a gente fecha num anel, na verdade esse anel não tem borda, né? A gente tem um ciclo fechado. E olha o que a gente faria, né? Pegando aqui o nosso spin 1, a gente teria o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, né? E aí até onde a gente cansar, chegando no N, o N interage com o 1. Então a gente fechou esse ciclo de modo que todos acabam tendo uma dupla interação, né? Com o seguinte e com o imediatamente anterior. Né? Então, efeitos de borda são eliminados, né, pelo fechamento desse anel. De certa forma, representaria um sistema de dimensões infinitas, né? Em alguma medida. Bom, então isso faz com que seja necessário incluir na nossa construção o termo de interação entre o spin N e o spin 1. Só uma lembrança aqui, né, um pequeno comentário. Vocês lembrem lá da nossa conversa sobre dinâmica molecular, que lá a gente também pensava, né, no caso dessas condições de contorno periódicas, né, para que o nosso sistema, em alguma medida, representasse um sistema de dimensões infinitas e justamente também os efeitos de borda fossem eliminados, né, ou cancelados, ou minimizados de alguma maneira. Então, é um modelo sem limites, né, vamos chamar assim. Beleza, bom, então a grande questão é que no limite termodinâmico, como o N é muito grande, né, isso vai acabar sendo irrelevante. Né? Então a gente também precisa ver essa questão. Quando chega lá, no caso muito grande, né, do N muito grande, acaba não tendo importância, né, esse resultado. Né? Beleza, bom, então na presença de um campo externo, como é que se traduz aí o nosso hamiltoniano? O nosso hamiltoniano vai ter aqui o termo de interação, e o termo associado ao campo, que leva em conta a presença, né, nosso parâmetro H associado ao campo. Mas notem, o nosso somador aqui está indo de 1 até N. O caso anterior é de 1 até N menos 1. Né? Agora eu estou contabilizando efetivamente todo mundo. Vamos começar aqui os jogos, né? Os jogos comecem, como diz o filme. Bom, essa expressão, da forma como ela está, talvez a gente consiga uma versão um pouco melhor dela, dando um pequeno jeitinho nessa questão aqui do campo, para que a gente faça esses somatórios correrem, né, o índice correrem um tanto quanto juntos, né, sem ficar como se fossem somas independentes. Para isso acontecer e ter uma certa coerência entre os índices que estão aqui no termo de interação e esses que estão nos spins isolados, a gente vai apelar para uma forma simetrizada da nossa função de partição. Um nome um tanto quanto esquisito, mas representa
simplesmente uma outra maneira de escrever aquele termo ali do campo, tá? Onde a gente tem um somatório dessas metades aqui para cada termo do nosso somatório. Então a gente vai considerar a soma de spins e esse meio aqui multiplicando. Então é como se eu somasse todo mundo 2 vezes e acabasse dividindo por 2 ao final, né? Isso acaba gerando na nossa análise uma equivalência. Pensem um pouquinho que essas duas aqui são completamente idênticas, tá? Beleza. Então, eu vou abrir aqui a nossa função de partição usando a forma a forma simetrizada, né? Somatório ali. Você ia falar? É uma coisa só nesse termo de interação. O limite do somatório da interação não é n menos 1 ou não? Vou voltar aqui. Então, Esse olha o primeiro. que... Ou eu confundi alguma... acho que eu confundi. Não, você está certíssimo. Não tem nada errado no que você disse. A única coisa que a gente vai ter que tomar cuidado é o seguinte: quando chegar aqui no n, né, no último, Sim. então a gente vai ter que dizer que o n mais 1 é o 1. Ah, não, entendi. Entendeu? Porque aí necessariamente vai chegar lá do topo, vai bater aqui sigma n mais 1, aí você vai botar uma regrinha lá dizendo, olha, o n mais 1 é o próprio 1, né? É um espelho Certo. do 1 Não ali do entendi. outro lado. Beleza? Não entendi. Valeu, boa observação aí. Bom, então... Opa, ixi, um monte de coisa errada aqui. Pera aí. Vamos lá. Então, botei aqui a minha função de partição, né, o somatório da exponencial do meu hamiltoniano. Por conta da minha exponencial, escrevi isso na forma de um somatório do produtório. É feio, mas é conveniente. E para nós, a gente vai compactar essa representação usando um pequeno artifício aqui para compactar, que a gente vai usar essa função aqui t, né? Esse t maiúsculo aqui, tá? Que vai representar para nós essas duplas, né? Sigma i mais 1, que dá conta do termo de interação e do termo associado ao campo na forma simetrizada, né? Ou seja, esse t sigma i e sigma i mais 1, na verdade, representa essa nossa exponencial aqui, né? Que leva em conta todo mundo, tá? Então, a gente, diante desse resultado, a gente precisa definir uma matriz de transferência, nome que aparece com frequência no nosso lead aí da termodinâmica estatística, matriz de transferência cujos elementos são dados por essas expressões aqui que a gente escreveu. Mas essa expressão, embora feia, ela vai ser muito simplificada para nós, né? Ela vai nos permitir pensar nessas interações de uma maneira bastante conveniente, bastante simples, tá? E, bom, então a gente, fruto das possibilidades existentes dessas interações, dessas contabilizações dos spins, ups and downs, por essas duplas, a gente vai ter essas matrizes de transferência, T-chapéu. Tá? Então, estão aí definidas todas as combinações possíveis, né, entre esses pares sigma i e sigma i mais 1. Então, pode ser mais com menos, menos com mais, menos com menos, né? Isso acaba envolvendo aí todas essas possibilidades dessas duplas ali presentes. Uma matriz de de transferência para o par sigma i mais 1, tá? Vamos ver aonde que isso vai nos levar. Bom, então retomo aqui a nossa matriz de transferência, aplicando efetivamente os valores de mais ou menos 1,
vendo que isso acaba chegando numa expressão bastante compacta e simples, né? Daquela exponencial que tinha o J e somatórios e produtos e tudo mais, mas por conta da natureza do sigma e do sigma J, acaba resultando isso aqui para a gente, né? Os somatórios, quando eu tenho sinais trocados, morre o termo de interação, de campo, estão aqui nas diagonais, e nos casos onde eu tenho sinais iguais, eu tenho o termo de campo presente. Tá? Para vocês que curtem uma química quântica, uma modelagem molecular, como muitos dos senhores e senhoras presentes, talvez nesse momento seja útil fazermos uso de uma notação que é bastante convencional lá na quântica e que, em alguns momentos, por conta dessa representação de estados e tudo mais, acaba sendo legal para nós, já que a gente apelou para as matrizes. Que representação é essa? É uma representação na forma de brackets, né? Aquela notação de Dirac, para essa álgebra linear que envolve essas matrizes, representando a nossa matriz de transferência por uma entidade dessa natureza, onde eu tenho o resultado de cada termo ali possível, né, em função do sinal que a gente vai atribuir, do valor que a gente vai atribuir para cada sigma, e a nossa matriz de transferência ali no meio, fazendo a operação direitinho. Tá? Consequência disso, né, do uso dessa notação, né, alguém poderia pensar, nossa, isso não é só elegante, mas é assustador, né? Mas vamos lá, vamos em frente, vocês sobrevivem. Que vem por aí? Bom, a gente precisava lá para a nossa função de partição fazer o somatório sobre todo, aquele somatório de produtórios, né? Então, beleza, vamos fazer o produto de todo mundo. Né? Então, tem o sigma 1, de transferência sigma 2, esse parzinho aqui, depois o segundo par, até lá o final. E aqui, Leão, pasme, olha só, N deveria ser o N mais 1 aqui. Mas, lógico, como diz o outro Mateus, malandramente, a gente já escreve aqui N mais 1 ao invés de N mais 1, né? Porque são idênticos. Mas, como bom aluno lá em quântica, você lembra de algumas coisas que rolavam nessa análise de estados. Como, por exemplo, esses produtos escalares dessa forma, representando a unidade em função, né, da varredura sobre todos os estados acessíveis. Né? Fazendo isso repetidas vezes, olhando que essa entidade aqui aparece várias vezes nesse nosso produto, né? Qual a consequência que isso traria para nós? Bom, a consequência é que a gente teria isso tudo compactado por um somatório sobre todos os estados acessíveis para apenas um spin. Na verdade, o jogo acaba sendo uma potência enésima da matriz de transferência. E da forma como está expresso aqui, sigma 1, matriz de transferência elevado a n, sigma 1 de novo, sobre todos os estados acessíveis ao sigma 1, isso para nós se traduz numa operação matricial chamada traço. Traço que vai ser o somatório ali da diagonal dessa matriz de transferência elevada à enésima potência. Tá? Essa operação de traços eu julgo ser um tanto quanto obscura num primeiro contato com termodinâmica estatística,
mas alguns livros adotam ela desde as primeiras páginas, como é o caso do livro lá do professor Roger Balian. As primeiras páginas ele já faz toda a álgebra linear de estados da mecânica, da termodinâmica estatística, usando essa representação de traços e tudo mais, que eu acho que se torna um pouco ilegível, é compacta demais ao ponto de ser ilegível. Então eu prefiro escrever na forma de somatórios. Tá? Bom, o que nos resta então, já que a gente tem essa grande matriz aí para nós, é pensar que todo esse processo nos leva à existência de autovalores por conta dessa matriz de transferência enésima aí. Tá? Autovalores que a gente vai representar por lambda 1 e lambda 2. Uma associada ao sinal positivo e outra associada ao sinal negativo. Autovalores são sempre muito representativos quando a gente está analisando essas matrizes, essas propriedades que acabam descambando para essa álgebra linear. Então, os nossos autovalores, né, essa matriz quadrada, 2 por 2, né, vão ser 2 autovalores. Então, né, uma associada ao sinal positivo, outra ao sinal negativo. Né? Então, esses nossos autovalores vão ter essas expressões. Né? Então, eu coloco aqui lambda 1 e 2 na mesma expressão, naturalmente uma associada ao sinal positivo e outra ao sinal negativo. Depois você pega ali o seu caderno e pega aquela matriz de transferência, né? Pensa em como encontrar esses autovalores, né? Pensando ali no produto daquilo, o que vai resultar daquela história toda. Beleza, fato é que nessa nossa construção, algo aparece como sendo muito útil, que é o seguinte, é uma relação entre esses valores, entre esses autovalores. Tá? Uma relação entre esses autovalores. A relação que eu coloquei aqui, na verdade, me desculpem, está ao contrário. Tá? É lambda 2 menor do que lambda 1. Então, para que não haja dúvidas, eu vou até, me permitam, fazer aqui uma correção na hora, porque a gente já volta com tudo certo. Lambda 2 menor do que lambda 1. Essa é a versão correta por conta do sinal. Né? Por conta do sinal, 1 leva em conta aqui o lado negativo de algo que é positivo, né? A raiz quadrada e tal. Então, lambda 2 vai ser menor do que o lambda 1. Bom, ok, né? Isso, na verdade, vai se traduzir ali em termos da nossa função de partição, daquele somatório que a gente está carregando desde lá de trás, do traço da nossa matriz de transferência elevada à enésima potência e tal. O que vai ser, então, essa função de partição para nós? Vai ser o somatório das potências enésimas dos autovalores. Somatório das potências enésimas dos autovalores. Que essa expressão, reescrita de uma maneira conveniente, vai resultar em lambda 1 elevado a n, 1 mais essa razão dos autovalores elevado a n. Esse termo daqui é interessante, porque no limite termodinâmico, quando n tende a infinito, já que o lambda 2 é menor do que o lambda 1, isso daqui vai a zero, fazendo com que reste apenas um alto valor. Assim sendo, no limite termodinâmico, olhando a expressão de que dispomos, conseguimos calcular energia livre de Gibbs por partícula, que vai ser simplesmente a constante de Boltzmann vezes temperatura, e essa vez aqui o limite do Ln de Q dividido por N,
né? A gente sabe quem é o que por conta dessa relação lá no limite termodinâmico. Vai ser o próprio lambda1, né? Já usando Ln, dividindo pelo n aqui para nós, dando um passo um pouco largo, né? E com isso, né, a gente pega a nossa expressão aí gigantesca, mas ela já é capaz de representar para nós a energia desse sistema de spins em cadeia fechada na presença do campo externo. É lógico que nesse ponto, que você já deve estar um pouco cansado de tantas álgebras, truques e malabarismos, mas tem um caso particular. Eu peço que você tire nesse momento energia do chão no qual os seus pés estão apoiados, para a gente fechar essa nossa conversa, pensando num caso particular que é muito interessante, que é o caso do campo nulo, que foi justamente o que a gente resolveu anteriormente. No caso do campo nulo, um dos termos, que é o cosseno hiperbólico de beta h, ele vale 1. Cosseno hiperbólico de 0 vale unidade. Então, por conta disso, essa nossa expressão ali, substituindo o campo nulo, nos leva a esse resultado, que se você tiver alguma habilidade em ver essa relação, que talvez fique um pouco feia nesse momento, mas talvez abrindo a expressão do seno hiperbólico, você veria que ela é equivalente à exponencial de menos beta-j. Ou seja, a gente teria uma soma exponencial de beta-j com exponencial de menos beta-j. Se você aprendeu alguma coisa nessa nossa conversa de hoje, você viu que pelo menos isso aqui é uma função dessas trigonométricas hiperbólicas aí, que é o cosseno hiperbólico. Ou seja, menos kbt ln de 2 cosseno hiperbólico beta-j, que foi exatamente o mesmo resultado que encontramos para o caso da cadeia aberta. Ou seja, no limite termodinâmico, os resultados são equivalentes. Chegamos a uma consistência desse modelo em termos das suas dimensões. No limite termodinâmico, tanto faz ser cadeia aberta, ser cadeia fechada. O resultado vai ser exatamente o mesmo, o que é bastante coerente. Para fechar, então, podemos calcular propriedades, né, como, por exemplo, a magnetização. Vai ser a derivada de G em relação ao campo. Fazendo a conta, né, mas, lógico, dando um salto aqui, isso é algo que você pode fazer aí no rascunho que está à sua frente. Você chegaria numa expressão talvez não tão simpática, mas o resultado dessa derivada seria esse. E aí convém notar o seguinte, que quando a gente está analisando essa magnetização, no caso ali do nosso campo nulo, a gente chegaria no resultado zero para qualquer temperatura. Tá? Ora, bolas, o que isso significa em termos físicos? Que o modelo de Ising, unidimensional, não apresenta transição de fases em temperaturas finitas, porque a magnetização vai ser nula para qualquer temperatura. Ora, o que significa essa magnetização ou a paramagnetização, vamos chamar desse jeito? Essa magnetização seria a organização do meu sistema de alguma forma ferromagnética, onde eu teria mais spins alinhados de um jeito do que do outro.
O que se traduz para nós por conta desse resultado é que há uma completa compensação de estados, como se fosse uma espécie de caos de spins, onde na verdade o que ocorre para nós é um paramagnetismo, ou seja, não tem magnetização independente da temperatura. E isso é uma consequência do modelo, dessa relação que chegamos para o caso unidimensional. Não há uma fase ferromagnética, ou seja, não se identifica uma temperatura no qual o meu sistema muda de comportamento. No caso de campo nulo, né? Só com aumento ali da temperatura, né? Ou redução, tanto faz, né? A temperatura deixa de influenciar no caso do campo nulo, porque vai matar a minha magnetização para qualquer valor de T, né? Um caso importante a ser considerado é o caso do J ali, o parâmetro da interação, ser nulo. Nesse caso, a nossa exponencial aqui, né, por conta de J ser zero, ela teria o valor unitário. Essa expressão, do jeito que está aqui, se você pegar lá um manual de fórmulas matemáticas, coisa assim, der aquele gás final, últimas energias, você veria que essa expressão ela se traduz de uma forma muito mais simples, muito mais compacta, que é usando a tangente hiperbólica. No caso, tangente hiperbólica de ΔH, que é exatamente a mesma expressão encontrada para o paramagneto ideal. Bom, então demos uma volta por dois casos do modelo de Ising, cadeia aberta, cadeia fechada. Vimos uma série de manipulações que talvez tenha deixado vocês exaustos, mas que fazem parte dos tratamentos de sistemas como esse. No mínimo, essas manipulações que nós fizemos traduzem a complexidade de se lidar com sistemas dimensionalmente maiores, o que acaba desembocando para nós em a necessidade de lidar quase que de forma imediata com simulações computacionais e aproximações numéricas para esses modelos, que são muito frequentes no estudo da termodinâmica estatística, mesmo sistemas como esses, né, onde simplesmente eu tenho um spin em cada posição e que acabam permitindo com que a gente construa a sua termodinâmica usando essas relações, uma vez que eu consiga construir a função de partição, né, que é encontrável, né, fazendo alguns malabarismos, né? Vocês viram alguns deles e tal. E aí, bom, o que resta para a gente ver, né? Não hoje, obviamente, mas a partir do nosso próximo encontro a gente tem alguns temas ainda para desenvolver, né? Um dos temas que a gente vai trabalhar, a gente vai dar uma olhada, por exemplo, em coisas que aparecem no caso do modelo de Ising na rede quadrada, né? Ver ali pelo menos o início dessa tratativa, tá? E a gente tem a introdução ao problema de transições de fase, propriedades de transporte. A gente vai pensar em coisas de outra natureza nessa reta final do nosso curso, certo? Então, pergunto para os senhores se tem alguma consideração final a fazer, né? Senão, vou encerrar aqui a nossa gravação. Leão, Lucas, Matheus, Roberta, alguma consideração? Se, obviamente, estiverem com a vida no corpo do lado daí, enquanto eu estou do lado de cá.
Já comecei a aula quase sem a vida depois dela, então ela já foi mesmo. Garota, isso aí. É uma transição de fase, né? Total, Lucas, total transição. Não tem mais nada dentro de mim agora. Isso, foi quase um exorcismo. É, bem isso mesmo. A cabeça que eu achei que fosse passar com o remédio que eu tomei no início da aula só piorou. Ah, que isso. É porque os seus spins estão todos alinhados, cara. Ah, Desalinha ok. Acho que eles estão muito resolve. bagunçados, isso sim. No fundo, a gente pode pegar os seus neurônios aí que estão estafados e modelar por uma Você rede gastou todos, Jaque. Todos os neurônios que cúbica eu tinha. de spins, modelo de Ising neuronal. Olha que lindo. Ah, lindo. Eu não ia falar isso, mas tem um artigo sobre isso, neurociência lá. É lógico, mas isso Tem vários artigos nessa área. Meu camarada. Você pode se tornar um neurocientista usando o modelo de Ising, né? Na hora que eu estava chegando no meu limite, o Leão falou assim, eu tô com uma dúvida. Eu falei, Jesus, eu vou pular pela janela agora, né? Se ele tem uma dúvida, quem sou eu? Lion, nosso grande amigo Lion aqui. A hora que ele falou, mas será que não é? Eu falei assim, meu Deus. Isso aí, Leão tá ligado, tá com sangue nos olhos. Jaca, fala aí. No modelo de Ising 2D, a gente observa lá durante a evolução da temperatura a formação de algumas seções, não sei se o nome correto é seções, são regiões ali dentro da rede onde fica aglomerado uma certa magnetização, né? Uhum. No de uma dimensão não tem nem como obter esse... Tipo assim, tem uma faixa com uma determinada magnetização e outra faixa sem. Não teria como. Não, assim, em termos de simulação computacional, né, isso seria um estado possível, mas não representaria o estado de equilíbrio, né, que nos interessa no caso ali do limite termodinâmico, né? Então, isso acaba sendo uma consequência, mas como estados possíveis numa simulação, né, eventualmente coisas como essa apareceriam, mas não seria não seria apenas mudar todos os spins da rede para ser considerado uma transição de fase, né? É uma temperatura, é muito mais do que simplesmente mudar toda... Não, entendi o que você está falando, mas assim, poderia ser uma fase distinta, né? Você ter, vamos dizer assim, trechos organizados de uma determinada maneira por alguma natureza maluca da interação que a gente tem. Olha, Lucas, por enquanto, o nosso J está definido de maneira muito simples. Ele é constante, ele é positivo, ele é negativo, mas ele tem um valor só durante toda a rede. Se o J começar a ter um comportamento diferente ou variar ao longo da rede por alguma regra, você não tenha dúvidas absolutamente que vão haver essas transições, essas fases organizadas em alguma medida. É porque para a gente está tudo muito simples aqui agora por conta do J ser uma constante. Se não fosse, a gente estava lascado. Só recordando, nesse modelo de 1D que você escreveu que não tem transição de fase, mas tem interação entre vizinhos e tem interação com o campo externo. Esse último eu botei o campo externo, no primeiro não. Mas tem interação entre os vizinhos. Entre os vizinhos, sim. Entre os vizinhos, primeiro os vizinhos, né? O anterior e o seguinte. Então, se eu boto uma lógica de competição aí, com segundos vizinhos, terceiros vizinhos, J's positivos, negativos, aleatórios e tal, cara, primeiro, um ponto, primeiro, talvez não conseguíssemos uma solução analítica para o problema, o que é mais provável. Segundo, a gente ia precisar analisar com cuidado esses estados para ver qual seria essa suposta condição de equilíbrio. Né? Porque aí está mexendo com dimensionalidade, e isso é um tema que os físicos adoram de tratar. Talvez se você sair de uma dimensão e aumentar a dimensão, diminuir, você conseguir resolver o seu problema.
Algumas coisas meio malucas, assim, mas que chamam bastante atenção. São uns joguinhos, né, que entra assim, meio que nessa física matemática, né? O cara tá pouco se lixando para aplicação. Ele quer ver o que aparece aí em termos matemáticos e se traduz em termos de alguma grandeza termodinâmica, mas vai lá, né? Depois se procura onde é que se aplica isso. Beleza, tranquilo. Beleza? Bom, então pelo avançar da hora, eu vou parar aqui a gravação, fazer o upload.